Essa moça bonita é a Cristina Fernandes. É a segunda vez que ela se apresenta aqui no Vida. Então, turminha, namorem tudo que tem no cenário. Vocês vão ver que tem papéis com motivos variados, tem convitinho, embalagem, tem aplicação em camiseta, tem uma série de trabalhinhos. E todos esses trabalhos, a Joaninha, então a gente faz customização em camiseta, em pano de copa, em toalha, em ecobag, né, Cris? Exatamente. Avental, uniforme. Todos esses trabalhos foram feitos com a máquina Scan Cut, que já se apresentou aqui no Vida, através da vitrine algumas vezes, e fez um baita de um sucesso. Bem-vinda, minha querida. Então, para quem está em casa, antes de começar a manusear, eu queria que você explicasse para que serve a Scan Cut relacionada a tudo que você trouxe aqui. O que ela faz? Nós indicamos a Scan Cut para quem quer fazer uma personalização dos materiais, dos seus próprios materiais, trabalhar com tecido, papel, feltro, EVA. Escolas, né, trabalhando aí com alfabeto móvel e muitas lembrancinhas que são todo mês, tem algumas lembrancinhas, então elas trabalham muito com as mãos, né? Escritórios. Festa infantil que você me falou. Festa infantil. Então, tem um leque de opções para estar trabalhando. É criatividade. É uma máquina que serve para cortar e digitalizar. Ela digitaliza várias imagens. Isso. E ela corta o papel, o tecido. O tecido com o termocolante para estar utilizando na aplicação. O tecido sem o termocolante para fazer costuras de blocos de patchwork. O EVA de 1 milímetro e o feltro. E aí os cortes saem precisos. Quem trabalha com produção em série em casa tem uma super qualidade com esse equipamento. Isso. Mais uns braços aí para estar trabalhando. E assim, isso é um plus que ela passou, porque tem muito mais que a gente vai descobrindo conforme manuseia a nossa mocinha, que é a Scan Cut da Brother. Esses arquivos não foram, não é da memória da máquina. É um arquivo que foi criado, salvo no CorelDRAW, num arquivo de vetor, transformado na linguagem que a máquina lê. Né? E como que nós fizemos isso? Fizemos através do Canvas, que é o software virtual da máquina. Ele é um software que não ocupa a memória de computador. Ele é um software online. Você se cadastra como se estivesse cadastrando no e-mail. E aí, a partir daí, você tem a liberdade de estar criando e fazendo várias modificações num molde que você já tem pronto e também alguns moldes novos, né? Além de tudo, ele pode estar gravando isso tudo na memória dele, que é uma memória que é em nuvens, né? Então, assim, ele não vai ocupar a memória do computador, você não vai precisar de um monte de pendrive para estar colocando na máquina. Você vai tirar do software, colocar no pendrive e cortar na máquina. Perfeito, excelente explicação. Fora que ela já traz vários desenhos também na memória, né? Vários desenhos na memória. E aí eu peguei, nós utilizamos uma camiseta, né? Dessa camiseta, a gente fez esse risco. É um risco aleatório. Pode pôr na mesa, minha lindinha, aí. Né? Uhum. E aí, nós riscamos num papel de seda, tá vendo, ó? Riscamos no papel de seda. Uhum. Coloquei também aqui, ó, uma entretela que é fácil de rasgar, tá vendo? Porque na hora que nós vamos costurar esse risco, por ser malha, ela dá uma franzidinha no tecido. Uhum. Então, aí a partir daí, com a ajuda da máquina de costura, você pode fazer os pontos, né? Uhum. Ou até mesmo à mão, como nós fizemos nessa camiseta. Que tá atrás do Marcio. Depois ele tenta mostrar, Isso. Porque senão vai aparecer o Marcinho no lugar da camiseta. Isso. Também Aquela foi feita à mão. Uhum. Então, a criatividade aí vai que de cada manda um no momento, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, tá, minhas crianças? Tá. Dessa parte aqui, a gente já vai pro corte. Vamos para o corte. Né? Aqui também nós temos uma camiseta que foi feita à mão, a costura, né? E nós cortamos a joaninha. Uhum. Então você pode usar a máquina para joaninha ou para outro elemento, no caso a borboleta, e depois faz os outros
elementos à mão mesmo, tracejado, Isso, enfim. a mão ou a máquina, né? Aqui a gente utilizou das duas. Um pontinho decorativo. Isso, Ok. pontinho decorativo. Então, vou estar mostrando para vocês. O que é interessante falar também para as meninas é referente ao termocolante, que é a dúvida das meninas. O termocolante que nós utilizamos para fazer a aplicação à mão, antes da ScanCut ser apresentada ao mundo, né, do artesanato, ele é utilizado aquele que tem grude de um lado. Então, você aplica o tecido onde tem a asperez do papel. E para você depois aplicar na peça, você só tira a proteção e gruda, porque ele tem uma cola. Uhum. Na ScanCut é diferente, ele tem que ser de toque seco. Então, a gente utiliza 2 ferros. Um na hora que aplica o tecido para o papel e depois você faz o corte, retira da máquina e passa no ferro de novo, onde vai ser aplicado. Uhum. O que adianta isso? Você pode fazer essas aplicações antes e fazer uma produção, né? Você fazer cortes de várias joaninhas e aplicar depois de algum tempo. Ok. Né? E até mesmo fazer a venda desses moldes já aplicados separadamente. Né? Eu vou estar mostrando aqui a parte do termocolante em toque seco, ó. Ele não gruda. O tecido fica um pouco emborrachado e ele não gruda. Ele só vai grudar se eu passar o ferro. A máquina tem 840 desenhos na memória e tem aí uma memória de 1 mega para 600 arquivos novos, né, a serem salvos. Aqui, esses arquivos da borboleta e da joaninha, a gente já salvou na memória da máquina. Aqui eu tenho, não sei se dá para mostrar, aqui eu tenho as asinhas da joaninha e o corpinho. Então, eu vou fazer o corte primeiro das asas. Essa esteira, ela tem essa película que protege da cola secar e também ficar grudando. Faz parte, as pessoas que comprarem a máquina já recebem essa esteira, como São você 3 chama. esteiras. E elas são renováveis, se usa muito. Isso, se usa muito e assim, você só vai trocar a esteira quando ela rasgar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. São muitas informações que a Cristina está passando. Olha, mas a Chuminoye é uma empresa que vai ensinar vocês, né, Cris, a trabalhar com a máquina, com a ScanCut. Então, tem uma agenda aberta para treinamento dessa máquina de corte, que é a ScanCut, é o nome dela, a partir do dia 15 de julho. Entre em contato e agende a sua aula. Está o contato na tela, aparecendo agora para vocês, o 0 Operadora 11 e o site é da Chuminoye. Que senão a pessoa fala, eu vou comprar a máquina, ninguém vai me dar treinamento. Você vai ter treinamento sim, porque a gente ficaria meses, programas e programas desvendando o tanto que ela é capaz de fazer. Exatamente. Pronto. O que você fez agora? Então, eu colei o tecido com o termocolante já na esteira. Vou prender. Esse termocolante dela, eu tenho que comprar a parte ou vai junto? Vai um rolo de 60 centímetros do importado da Brother, junto com a máquina. A máquina já vai com todos os acessórios para você já começar a trabalhar. Ótimo. Nós temos na Chuminoye todos os acessórios para a máquina, tanto o termocolante original, que é o da Brother mesmo, e tem também um termocolante que é compatível com o da Brother, que vai estar aí ajudando as meninas a estar substituindo enquanto não encontra. Por isso que é os treinamentos. Isso. Né? E aí eu escolho um molde, né? Para realizar os cortes. A máquina permite eu inserir mais dados, excluir, aumentar, diminuir. E o legal também é que você pode pegar esse molde e já aumentar proporcionalmente, sem contas. E o olho vai ficar maior do que o nariz, entendeu? Assim, na hora de cortar. O corpinho da joaninha vai ficar maior do que as asas. Qual o percentual que eu uso para deixar tudo uniforme, no mesmo tamanho? A máquina já faz isso. Ela tem um zoom aí de 400% através que você pode estar utilizando para estar movendo o molde onde você quer cortar. Você pode fazer uma produção de 10 asas de joaninha em uma vez, ou você pode cortar várias cores ao mesmo tempo. Você pode colocar os tecidos aqui de várias cores e posicionar qual cor que você quer cortar. Né? Aqui eu vou estar selecionando o corpinho que a gente vai cortar só no vermelho. Vou excluir. Vou cortar.
E aí a gente faz a parte de escaneamento do material. Você escaneia e você tem aí onde você vai posicionar o molde a ser cortado. Perfeito. Então a máquina, porque é escancante, de cortar e escanear ao mesmo tempo. Eu posso estar utilizando várias cores e a máquina ela não vai direcionar que a cor do palhacinho, por exemplo, é muito colorido. Então você pode direcionar, fazer um corte de uma vez, os cabelos, do nariz, do palhaço, colocar qualquer cor de tecido aqui e fazer o posicionamento do corte. Gente, mas que invenção, né? Logo depois que eu posicionei o corte, eu vou conferir a faca, que é muito importante. A faca, ela é uma faca que ela sai até 12 milímetros para fora. Então, a cada material eu tenho que estar medindo essa escala. No papel tem uma escala, no tecido tem outra escala. No tecido com termocolante é outra escala. Então, a escala da faca e a pressão do corte é muito importante. Uhum. Eu posso estar alterando a pressão do corte aqui na configuração. Aqui, ó, pressão de recorte. E aí eu posso iniciar o recorte. Que coisa, hein? Hein, Zildinha? Espetáculo, não, meu bem? Ó. E agora ela faz tudo praticamente sozinha, gente. E a gente enfatiza também a economia do material que você pode estar fazendo, né, com o recorte na escancante. Você pode retirar. E a próxima etapa qual vai ser, Cris? Vai ser o corte do corpinho da Joaninha. Mostra como é que ficou essa primeira etapa. Vamos mostrar, ó lá, ó, o corpinho da Joaninha. Pode estar Perfeito. retirando. E aqui já está pronto para aplicação. Eu vi aqui, ó, essa placa de EVA com a árvore é toda feita em EVA. Isso. E você também fez o recorte, no caso da árvore, com a escancante. Sim. Aí ela falou, Cláudia, então ela corta tecido, papel, EVA e placa de imã. Papel imantado. Aí papel imantado. Isso. Eu perguntei assim, então no caso, a pessoa quer distribuir ímãs de brinde ou está vendendo, a produção é rápida, porque no caso dos ímãs, como é que ela funcionaria? No caso, eu quero fazer imã de Joaninha. Eu venho com a placa de imã, um papel de... Isso, você imprime a imagem da Joaninha numa folha adesiva. Aí essa folha adesiva você vai adesivar no imã. E o imã você vai prender na esteira, vai fazer o recorte do contorno da Joaninha. Se ela tiver um contorno ainda é melhor. Você tira da máquina e já aplica na geladeira, onde você quiser. Sensacional. O que funciona bastante também é na divulgação de pizzarias, lanchonetes, aí você pode estar fazendo. A pessoa pode ter escancante, fazer esse investimento e trabalhar em casa. Exatamente. Você faz isso já? Que deu um sorrisinho? Ainda não. Mas, ó, eu vi que acendeu uma lampadinha aí. Que máximo. Bom, asinha da bordagem, Joaninha. Agora vamos pro corpinho dela. Por corpinho. Eu selecionei o corpinho, né, da mesma maneira que eu fiz com a asinha. E eu posso estar escaneando também. A parte de escaneamento é para eu identificar onde está o tecido e onde eu vou posicionar a imagem para o corte. Se eu deixar posicionado lá na ponta em cima, a máquina vai exatamente onde o desenho está. Uhum. Entendeu? Então aqui eu coloquei o tecido. E aí, se tiver alguma que não ficou bem enquadrada, eu posso dar o zoom, para isso que serve o zoom. E aí eu posso colocar para cortar de novo. Como eu já cortei o primeiro tecido e já coloquei a faca e a pressão do corte ideal, eu não preciso trocar novamente. Só se eu trocar de material. Aí eu confirmo a faca e a pressão de corte.
Todas essas informações que a Cristina está passando, as pessoas falam, puxa, mas aí eu vou comprar escancante e eu vou ficar meio perdida, como é que eu vou manusear? Olha que legal, tem curso gratuito para os produtos adquiridos com a vitrine do artesanato. Através da Chuminoye está o endereço e contato na tela. Comprou escancante pela vitrine, curso grátis para você trabalhar com ela e tirar todas as suas dúvidas. Perfeito. Aí aqui eu retiro o corpinho. Depois que eu utilizo a esteira, é importantíssimo sempre proteger pra gente estar aí tendo uma vida melhor, né, da esteira. E aí o que a gente vai fazer a montagem agora na camiseta. A borboleta que está na sua camiseta e que está em outras aqui no estúdio, você fez do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Ficou, o tecido que você escolheu para borboleta, onde você arrumou esse tecido, mulher? Aqui, ó. É nacional? É nacional. Maravilhoso. Os tecidos também, para o recorte, você precisa escolher o tecido para o corte na escancante, né? Porque você, às vezes, as meninas reclamam, Cláudia, por quê? Eu não tô conseguindo cortar corretamente na escancante, mas às vezes é o tecido que não dá uma ajuda também. Que tecido você indica? 100% algodão. Tá. E ali a gente tem uma borboleta cortada, sem estar aplicada. Que foi feito também na Scan. Também foi feito as asas e o corpinho dela. Isso. Agora a aplicação é o ferro normal? Coloca ferro quente, segura um pouquinho. Se for uma peça que você não vá ter muitas lavagens, se achar que o acabamento tá legal sem a costura, tudo bem. Se a peça for ter muitas lavagens, faz o acabamento, igual nós fizemos naquela ali. A gente fez o acabamento, a máquina de costura ao redor das asinhas. E os caminhozinhos a gente fez à mão. Né? Ficou uma graça. E essa daqui ó, foi a mão e a máquina também. A mão e a máquina. Aqui foi a mão. E aqui foi a máquina. Mas que lindo trabalho. Quer dizer, é uma máquina que ajuda a beça, fora que também até as embalagens. Ela é quem faz, você fez tudo com ela. Por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui tudo à mão, eu teria que pegar o molde, fazer o desenho no papel e sair recortando. Com ela eu consigo fazer vários de uma vez só nessa esteira. Isso. É isso? Isso. E ela já você pode trabalhar com produção, posso trabalhar só com corte do corpinho da casinha primeiro. E depois eu posso trabalhar só com corte do telhado, né? Para fazer uma produção. Se eu for cortar uma só pela manhã, só para fazer um mimo, levar um bombonzinho para a professora da minha filha, por exemplo, eu posso fazer o corte de manhã. Coloco todas as cores que eu vou cortar e faço o corte, monto, coloco o bombonzinho dentro e entrego para a professora. Você disse uma vez que nas festinhas de criança, tem muita gente que pode levar essa máquina e trabalhar oferecendo seriam as lembrancinhas? Lembrancinhas. Muitas mães tiram a foto da criança e fazem um calendário, né, impresso no imã. E aí, aí elas pegam, imprimem no papel autocolante, cola no imã e faz o corte ao redor da foto com a escancante. Então ali você faz o corte de 100, 150 ou até menos, né? Dependendo do tamanho da festa. Cris, que delícia te receber como sempre. Você é espetacular, super profissional. Ela vai sempre que puder, a Cris volta para ir tirando dúvidas. E conforme você for conversando com as meninas e meninos que comprarem a escancante, traga todas essas dúvidas aqui no programa para a gente poder ir ajudando. Ok. Tá bom? Obrigada, linda. Tudo de bom para você.